Meus irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos analisar o conflito por território entre o povo de Israel, o povo judeu, e o povo chamado palestino, nós não podemos fazer uma análise meramente humana, levando-se em consideração as exigências da ONU, as exigências das entidades internacionais. Não, nós devemos analisar considerando o que a palavra do Senhor Deus diz. E vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito daquele território. Primeiramente, eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro dos Salmos, de número 24, quando a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo, e sendo Deus o dono de tudo, ele faz como ele quer. Deus, ele dá porções desta terra para quem ele quer. E coube ao Senhor Deus dar aquela porção de terra no Oriente Médio ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eu convido você a meditar comigo ainda no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, que está escrito assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente, ou seja, a tua descendência, tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se você pegar um mapa do Oriente Médio, você vai ver que o rio do Egito é o rio Nilo. E o rio Eufrates, atualmente, ele está lá no norte de Israel, nos territórios da Síria. Então Deus está dizendo que toda aquela região foi dado por Deus a Abraão e a sua descendência. E aí, querido irmão, querido amigo, nós podemos ter um problema. Porque nós sabemos que Abraão, ele teve Ismael com Agar, a serva egípcia. Ele teve Isaque, filho da promessa, com Sara. Mas após a morte de Sara, ele teve mais filhos. E aí pode-se alguém perguntar: mas quem é a descendência de Abraão, a qual o Senhor Deus fez esta promessa de dar aquela terra? Mas a Bíblia vai responder. E lembre-se que a Bíblia é o livro a qual se baseiam a religião judaica, o cristianismo. E nós podemos dizer que até mesmo o islamismo vai buscar na Bíblia conceitos, ensinamentos, fatos históricos para a sua existência. Lembrando que o islamismo ele vai surgir aproximadamente 600 anos depois de Cristo. Então o Islã ele precisou buscar fatos, conceitos e história na Bíblia Sagrada. Então o livro que tem autoridade no assunto é a Bíblia Sagrada. Aí você pega Gênesis, capítulo de número 21, e o versículo de número 12, a palavra do Senhor Deus vai dizer assim: porém, Deus disse a Abrão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Quem é este moço aqui? É Ismael. E acerca da sua serva, Agar. Em tudo o que Sara era a esposa de Abraão, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente, a tua descendência. Veja, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo todas estas promessas espirituais, todas essas promessas do território que eu lhe fiz, que eu lhe prometi, vão cair sobre Isaque e sobre a sua descendência. Nós sabemos que Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai dos 12 patriarcas que são os fundadores da nação de Israel. As 12 tribos de Israel, que na sua unidade, no seu conjunto, formam a nação de Israel.
Então a Bíblia, ela é autoridade no assunto. Fica muito claro que aquela terra foi dada por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Mas o que foi que aconteceu então? Ora, nós sabemos que em 1947, também em 1948, as Nações Unidas discutiram a repartição daquele território. E aquele território foi repartido pelas Nações Unidas entre Israel e o povo palestino. Mas se você pegar os mapas daquela época, você vai ver que aquela repartição, já de cara, dava para se entender que não iria dar certo. Por quê? Porque tanto o povo palestino quanto o povo de Israel, para se locomover dentro de seus territórios, eles iriam precisar passar pelo território do país vizinho. Já de cara, qualquer pessoa bate o olho naquilo, naqueles mapas e vê que aquilo não ia dar certo. E o principal argumento que nós temos para dizer que aquilo nunca vai dar certo é que eles não consideraram a palavra de Deus. Se eles queriam um território para o povo palestino, então que se preparasse em outra região do planeta, em outro lugar, não naquele lugar que o Senhor Deus, que é poderoso e fiel, disse que daria a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Por isso aquilo nunca vai dar certo. Por isso aquela guerra vai ser constante até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para implantar o milênio. Por isso aquilo nunca vai dar certo. E existe até mesmo uma advertência de Deus sobre esta divisão, sobre esta partilha de território. Considere o que está escrito no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número 2, está escrito assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações. Você sabe, no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, colocaram fogo, destruíram o templo de Jerusalém, e o povo de Israel foi espalhado entre as nações. E ficou espalhado desde o ano 70 até o ano de 1948, quando em 14 de maio de 1948 houve a proclamação da independência e a criação do Estado de Israel. Então veja que a palavra de Deus, ela é perfeita. E aí o Senhor Deus continua dizendo em Joel capítulo 3, versículo 2. O Senhor Deus diz que vai entrar em juízo contra as nações, porque as nações espalharam Israel. E termina dizendo: repartiram a minha terra. Veja como a palavra de Deus é tremenda. Veja que antes mesmo do advento de Cristo, o profeta Joel vai viver muitos anos antes da vinda de Cristo. O Senhor Deus já está usando o seu servo e já está dizendo que o território de Israel haveria de ser dividido, haveria de ser repartido. Joel viveu cerca de 830 anos antes de Cristo. Então nós podemos dizer que esta profecia tem aproximadamente 2.800 anos. E como Joel profetizou, as Nações Unidas dividiram aquele território, repartiram aquele território. E foi uma repartição injusta, foi uma repartição sem considerar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquele território em específico. Por isso aquilo nunca vai dar certo. E nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz. Devemos orar pelo povo judeu. Povo esse que quer queira ou não, goste ou não, é o detentor daquele território por ordem divina. E por isso eles vão ficar do ano 70 até 1948 sem aquele território, mas por isso, por causa da palavra de Deus, eles vão reconquistar aquele território e ali está a nação de Israel, conforme nós conhecemos hoje. Uma nação forte, uma nação poderosa, que está lutando pela sua sobrevivência e com certeza, embora eles estejam passando momentos difíceis e ainda vão passar,
mas com certeza nunca mais o povo judeu deixará aquele território, porque Deus prometeu na sua santa palavra e Deus é fiel para cumprir. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Defenda sempre a verdade bíblica. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.